Fala, nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão todo dia. Bora para mais uma resenha. O Flamengo movimentou o mercado e deixou o mundo do futebol em polvorosa com a confirmação da contratação de Rafael Veiga, um dos nomes mais comentados do Palmeiras nos últimos anos. A notícia circulou nos bastidores por semanas, com torcedores, jornalistas e comentaristas especulando sobre cada detalhe de uma negociação que parecia complexa, mas que, segundo fontes próximas, avançou de maneira surpreendentemente rápida. Veiga, conhecido por sua visão de jogo refinada, passes precisos e capacidade de decisão em momentos cruciais, chega ao clube carioca carregando expectativas enormes. A diretoria do Flamengo, que vinha acompanhando o jogador há algum tempo, finalmente conseguiu convencer o atleta e acertar os termos financeiros que agradaram ambas as partes, gerando um clima de celebração silenciosa entre dirigentes e representantes do meio futebolístico. O impacto dessa contratação vai muito além das 4 linhas, pois representa também uma declaração de ambição e ousadia por parte do Flamengo, reforçando a mensagem de que o clube está disposto a investir pesado para manter-se no topo, enquanto torcedores tentam digerir a notícia e imaginar o novo cenário tático com Veiga em campo, um jogador que promete mexer com o equilíbrio de qualquer partida. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, não deixou de se despedir do craque de maneira emotiva, demonstrando todo o respeito e consideração que cultivou ao longo do tempo em que Veiga defendeu a camisa do Verdão. A executiva publicou mensagens calorosas nas redes sociais, desejando sucesso ao jogador e ressaltando sua importância no elenco palmeirense, ao mesmo tempo em que reconheceu a inevitabilidade do mercado e das oportunidades que surgem na carreira de atletas de alto nível. O tom da despedida foi ao mesmo tempo pessoal e institucional, refletindo a postura de uma dirigente que equilibra sentimentos humanos com decisões estratégicas, algo que muitos fãs comentaram nas redes sociais, debatendo sobre o impacto emocional da saída de um jogador tão querido. O burburinho não se limitou aos palmeirenses, pois flamenguistas também se manifestaram, imaginando a presença de Veiga no Maracanã e discutindo como ele poderá se encaixar no esquema do time. A movimentação gerou debates intensos em grupos de torcedores e programas esportivos, com palpites sobre adaptações táticas, parcerias em campo e até mudanças na postura de outros jogadores com a chegada de um nome tão expressivo, alimentando semanas de conversas animadas entre fãs apaixonados e críticos de plantão. O mercado da bola, como sempre, se mostra imprevisível e cheio de surpresas, e a negociação de Rafael Veiga com o Flamengo rapidamente se transformou em tema dominante nas rodas de conversa esportivas. Comentários de especialistas, rumores de bastidores e informações desencontradas se misturaram, criando uma atmosfera de expectativa e suspense que fez crescer a curiosidade de torcedores de todas as regiões. Cada declaração, cada postagem nas redes sociais e cada movimentação do clube passaram a ser analisadas minuciosamente, quase como se o mundo do futebol estivesse em câmera lenta, aguardando o próximo capítulo dessa história. O impacto dessa contratação também ecoa no Palmeiras, que agora se vê diante do desafio de reorganizar o meio-campo e pensar em novas estratégias para manter a competitividade em alto nível. Alguns analistas começaram a discutir a lacuna deixada por Veiga
enquanto outros projetam a chegada de substitutos ou ajustes táticos que possam equilibrar a equipe. Entre rumores, especulações e análises técnicas, o futebol brasileiro se agita, mostrando que movimentos como este não apenas movimentam o mercado financeiro, mas também mexem com a imaginação e as paixões de milhões de torcedores que acompanham cada detalhe. Nos bastidores do Flamengo, a chegada de Veiga é vista como um reforço de peso, capaz de influenciar não apenas a criação de jogadas, mas também a mentalidade do grupo, trazendo confiança e um novo patamar de exigência. Fontes internas indicam que o clube planeja integrar o atleta de forma cuidadosa, respeitando seu processo de adaptação e entendendo que, embora seja um jogador experiente, a transição para um novo ambiente exige atenção especial. A expectativa é que Veiga não só contribua com seu talento individual, mas também inspire companheiros a elevar o nível de entrega e comprometimento. Os torcedores, claro, já começaram a imaginar os momentos decisivos nos quais o jogador poderá aparecer, levantando discussões calorosas sobre seu papel em partidas-chave, possíveis duelos com adversários e como sua chegada poderá alterar o equilíbrio de clássicos e confrontos importantes. A narrativa que se forma é a de um Flamengo ambicioso, que busca consolidar seu protagonismo e reafirmar sua força diante de rivais diretos, enquanto o próprio Veiga se vê diante de um desafio que mistura adaptação, pressão e oportunidade de brilhar em um novo palco. Enquanto isso, a repercussão nas redes sociais não para, com vídeos, memes e análises surgindo a cada hora, transformando a chegada de Veiga em um assunto que vai muito além dos veículos tradicionais de notícia. Influenciadores, comentaristas e torcedores participam ativamente desse burburinho, alimentando expectativas, fazendo projeções e até especulando sobre a formação ideal do Flamengo com o reforço recém-contratado. Cada lance imaginado, cada jogada ensaiada mentalmente pelos fãs, vira pauta de discussão e debate, criando uma atmosfera intensa e quase palpável de ansiedade e entusiasmo. A narrativa que emerge é a de um jogador que chega não apenas para preencher lacunas técnicas, mas para simbolizar ambição, ousadia e desejo de vitória. Atributos que os torcedores associam imediatamente ao clube. Assim, o burburinho em torno de Rafael Veiga se transforma em algo orgânico, capaz de engajar a comunidade de fãs em conversas apaixonadas, em análises detalhadas e em expectativas que prometem tornar a temporada ainda mais vibrante e imprevisível. Por fim, a combinação de emoção, expectativa e especulação em torno dessa transferência revela muito sobre o poder de movimentações no futebol moderno, mostrando que um único jogador pode provocar ondas de discussão que atravessam estados, gerações e plataformas digitais. A chegada de Rafael Veiga ao Flamengo, acompanhada da despedida calorosa de Leila Pereira, representa um capítulo importante no mercado esportivo e também na narrativa do futebol brasileiro, misturando interesse esportivo com aspectos emocionais e estratégicos. Enquanto torcedores imaginam o impacto em campo, jornalistas comentam e clubes monitoram as consequências, a história se desenrola quase como um romance de bastidores, com detalhes minuciosos sendo interpretados, recontados e ampliados em tempo real. A expectativa sobre o desempenho do atleta, sua adaptação e a repercussão de suas primeiras partidas com a nova camisa mantém o assunto em evidência, alimentando conversas e rumores que prometem seguir pelos próximos meses.
A movimentação não apenas altera esquemas táticos, mas também provoca reflexão sobre ambição, gestão de carreira e a importância de jogadores-chave para moldar a narrativa do futebol nacional, mostrando que, no cenário esportivo, cada contratação tem múltiplas dimensões e efeitos colaterais que vão muito além da simples presença em campo. O burburinho em torno de Rafael Veiga no Flamengo continua a crescer. E a imprensa esportiva não para de especular sobre o impacto que ele terá na equipe, tanto dentro quanto fora de campo. Fontes próximas ao clube indicam que a comissão técnica já começou a pensar em ajustes estratégicos para integrar o jogador, explorando sua capacidade de armação, visão de jogo e habilidade para quebrar linhas defensivas adversárias. Torcedores, por sua vez, não escondem a ansiedade, discutindo sobre quem poderá perder espaço com a chegada de Veiga, quais parcerias táticas se formarão e como isso poderá alterar o estilo de jogo que o Flamengo vem apresentando. As redes sociais se transformaram em uma espécie de laboratório de opiniões, onde cada fã compartilha projeções de gols, assistências e jogadas decisivas que esperam ver, enquanto comentaristas e ex-jogadores analisam detalhes técnicos, histórico de desempenho e adaptações possíveis. Entre rumores de bastidores e especulações de mercado, a narrativa que se constrói é de um Flamengo que se reinventa com a contratação, buscando consolidar sua força no cenário nacional e continental. Enquanto Rafael Veiga se torna não apenas uma promessa, mas também um catalisador de expectativas que alimentam a imaginação dos apaixonados por futebol. O impacto da saída de Rafael Veiga do Palmeiras também é tema constante de debates entre especialistas, que questionam como o clube paulista reagirá à perda de um jogador tão central em seu meio-campo. Alguns comentadores defendem que a saída abrirá espaço para jovens talentos, enquanto outros argumentam que o time precisará se reinventar e buscar reforços à altura para não perder competitividade. Leila Pereira, em suas declarações públicas, enfatizou a importância de Veiga na trajetória do Palmeiras, mas também deixou claro que entende os caminhos do futebol e as oportunidades que surgem para atletas em clubes de grande visibilidade. Entre rumores de possíveis substitutos e apostas em jogadores promissores, o clube verde e branco enfrenta o desafio de manter seu equilíbrio tático e emocional diante de torcedores que lamentam a perda, mas também acompanham, com curiosidade, os desdobramentos da transferência. Esse cenário cria uma narrativa paralela ao Flamengo, onde a chegada de Veiga é celebrada, enquanto no Palmeiras se abre um capítulo de incerteza, especulação e expectativa sobre quem será o responsável por ocupar o vazio deixado por um dos principais protagonistas dos últimos anos. Nos corredores do Flamengo, a chegada de Rafael Veiga é tratada quase como um segredo de Estado, com reuniões discretas e planejamento detalhado sobre como introduzir o jogador ao elenco sem desestabilizar o grupo. Fontes internas indicam que o clube valoriza não apenas a qualidade técnica do atleta, mas também sua postura profissional e capacidade de liderança, elementos que podem influenciar positivamente os companheiros mais jovens. Entre torcedores e jornalistas, a imaginação sobre a primeira partida de Veiga com a camisa rubro-negra gera debates acalorados sobre formações táticas, combinações com outros jogadores e possíveis mudanças no estilo ofensivo da equipe. O clima é de expectativa intensa, como se cada movimento do atleta pudesse ser um indicativo do impacto que ele terá em jogos decisivos.
Paralelamente, surgem rumores sobre negociações de outros clubes interessados em contratações estratégicas, mostrando que o mercado do futebol está em constante ebulição e que cada movimento, por menor que pareça, pode desencadear uma reação em cadeia que altera o equilíbrio entre times, jogadores e torcedores, mantendo viva a chama das discussões em cada canto das redes sociais e programas esportivos. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! As redes sociais e fóruns especializados se transformaram em arenas de especulação e debate, com torcedores criando teorias sobre a adaptação de Veiga, possíveis duelos com adversários e impactos na tabela de campeonatos. Memes, vídeos e postagens estratégicas alimentam ainda mais a narrativa, mostrando como a chegada de um único jogador pode gerar ondas de discussão que ultrapassam a esfera esportiva e se tornam parte da cultura popular. Entre palpites sobre gols, assistências e jogadas individuais, a torcida cria expectativas que, embora muitas vezes fantasiosas, refletem a importância simbólica do atleta para o clube. Analistas debatem sobre as consequências da contratação no longo prazo, ponderando sobre estilo de jogo, entrosamento com outros jogadores e influência sobre o coletivo. Paralelamente, circulam rumores sobre negociações de bastidores, interesses de outros clubes e possíveis ajustes contratuais, criando um cenário de incerteza que mantém fãs e profissionais atentos a cada detalhe. É nesse ambiente de curiosidade constante e especulação apaixonada que Rafael Veiga se insere no Flamengo, carregando consigo não apenas habilidades técnicas, mas também uma narrativa que fascina e envolve torcedores e críticos. Enquanto isso, no Palmeiras, o clima é de reorganização e busca por soluções que minimizem o impacto da saída de Veiga. Conversas internas indicam que a diretoria avalia nomes do mercado e também jovens promissores da base, tentando equilibrar a necessidade imediata de qualidade com a perspectiva de crescimento a médio e longo prazo. A diretoria, liderada por Leila Pereira, demonstra transparência e compreensão do momento delicado, enfatizando a importância de manter o foco no coletivo e reforçando a mensagem de que o clube seguirá competitivo, mesmo diante de perdas significativas. Entre rumores de contratações, especulações sobre ajustes táticos e debates sobre a formação ideal, o Palmeiras precisa lidar com a pressão da torcida, que sente a ausência de um jogador decisivo, mas também acompanha atentamente cada movimento do Flamengo, analisando como Veiga se adaptará ao novo clube. Esse cenário de interdependência entre clubes, atletas e torcedores cria uma narrativa contínua, repleta de tensão, expectativa e emoção, refletindo a complexidade do futebol moderno e a maneira como cada transferência pode reverberar por diferentes frentes, influenciando decisões, estratégias e paixões. Por fim, o que se observa é um cenário intenso, recheado de rumores, expectativas e especulações que vão além do simples desempenho em campo. A chegada de Rafael Veiga ao Flamengo e sua despedida do Palmeiras ilustram como o futebol contemporâneo mistura emoção, estratégia e narrativa, transformando cada jogador em protagonista de histórias que envolvem torcedores, dirigentes e profissionais da imprensa. A discussão sobre seu impacto tático, adaptação e influência sobre o grupo se mistura com a paixão das redes sociais, onde cada detalhe é amplificado, cada rumor é analisado e cada movimento do mercado é transformado em notícia. É nesse contexto que o futebol brasileiro vive seu ciclo de especulações,
expectativas e repercussões, demonstrando que a chegada de um único jogador pode alterar percepções, estratégias e até a própria emoção da torcida. Rafael Veiga, ao vestir a camisa rubro-negra, se torna não apenas reforço técnico, mas também símbolo de ambição, mudança e histórias que prometem manter todos atentos e comentando por muito tempo. É isso. Família, valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto.